Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bom tê-los aqui nessa noite, para juntos nós aprendermos um pouquinho mais. E hoje, de forma especial, nós vamos aprender para melhor ensinar os irmãos, a igreja, aqueles que nos ouvem. Eu quero também justificar a ausência do pastor Pedro Temponi, que é o nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical aqui no campo da de Belém Fernandópolis. Ele também está em viagem, achou que chegaria a tempo para hoje, não conseguiu chegar, mas amanhã vai estar conosco. E amanhã, queridos, nós começaremos impreterivelmente às 19 horas. Hoje, por ser dia de semana, vários irmãos trabalharam até 6, 6h30, então nós aguardamos um pouquinho. E amanhã nós daremos início às 19 horas. Pastor Pedro falará sobre questões relacionadas à organização da Escola Bíblica Dominical, que é uma ação e uma área muito importante. Como organizar, dividir sala, não dividir, quando separa a sala, como fazer, como ter êxito nesse trabalho. E depois, amanhã, permitindo Deus, no segundo período, eu falarei sobre como montar, preparar com excelência uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, permitindo Deus, nós falaremos de alguns fundamentos da Escola Bíblica, o objetivo, para que é que tem Escola Bíblica na igreja? Será que é só para nos reunirmos domingo de manhã? Claro que não, existem propósitos definidos, estabelecidos nesse trabalho, que nós precisamos aprender e melhorar, e sobretudo, a minha proposta hoje é falar de 12 erros. Quantos erros? 12. Lembrando, irmãos, hoje é aula, amém? Diga comigo, hoje é aula. Então não espere que eu pregue, vou pedir para você repetir várias vezes, porque isso é pedagógico, é didático. Você que trouxe aí caneta, papel, anote os pontos importantes e esses slides serão disponibilizados para todos os irmãos terem acesso aí ao material que nós vamos trabalhar. Amém, queridos? Eu coloquei aí essa tela inicial da divulgação feita pelo nosso campo da capacitação de professores da EBD. Coloquei também o logo da igreja, o nome do nosso pastor-presidente, pastor Eliseu Martins, que nós agradecemos pela oportunidade de realizar esse trabalho, e também o nome do pastor Temponi, que é o superintendente. Queridos, eu louvo a Deus porque você abraçou essa proposta. E é muito bom nós fazermos as coisas na direção do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Eu procurei o pastor Eliseu em uma terça-feira após o culto, para falar sobre esse assunto. E eu acredito, pastor Rubens, que os senhores estavam em uma viagem na segunda-feira, porque o pastor Eliseu disse assim para mim: Mica, ontem eu e o pastor Rubens no carro comentamos sobre a necessidade de preparar melhor os professores da Escola Bíblica Dominical. Eu não estava, irmãos, junto com eles, mas o Deus que nós servimos estava. Então, eu louvo a Deus, porque entendo que há uma direção de Deus para nós realizarmos este trabalho. Você crê nisso? Pode dizer amém? Amém. Quantos trouxeram Bíblia? Amém. Revista? Gente, a fim de que eu compreenda aqui, nós tenhamos uma noção, o presbítero Chimarelli, o nosso secretário, vai nos ajudar, vai passar a lista aí para você colocar o seu nome, o seu WhatsApp, porque posteriormente nós vamos preparar o certificado que você participou do curso e vamos entregar na terça-feira do culto de doutrina. Então, preencha a ficha. Agora, eu preciso ter uma noção. Quantos irmãos nós temos aqui hoje que já são professores da EBD? Levante a mão, por favor.
Olha aí que bênção. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu acho que pouco mais da metade, pastor Rubens, 60% mais ou menos dos irmãos que estão aqui. Quantos que ainda não são professores, mas têm esse desejo, esse anseio, sente no seu coração de um dia trabalhar nesse departamento? Deixa eu ver. Pode levantar a mão, sem ter vergonha. Que bênção, glória a Deus por isso. Vamos lá? Vamos aqui para o nosso material. Eu preparei aqui esse slide, irmãos, com alguns pontos relevantes que eu quero trabalhar com vocês hoje, permitindo Deus. Olha só, a responsabilidade do ensinador cristão. Queridos, todos nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, amém? Agora, repousa sobre aqueles que vão ensinar algumas responsabilidades diferentes. E eu coloquei aí 2 textos bíblicos. O primeiro é Romanos capítulo 12, versículo 7. Os irmãos aí no fundo conseguem ver bem lá no slide? Tá dando para ver legal? Vamos ler junto no 3, respeitando as vírgulas aí? Romanos 12, 7. Vamos lá no meu contar até 3. 1, 2, 3. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém, queridos? Então, Paulo está falando em Romanos 12 sobre alguns dons de serviço. E um dos dons de serviço que o apóstolo Paulo apresenta é o dom de ensinar. Irmão Micael, eu não tenho tanta facilidade de falar em público. Eu tenho vergonha, eu tenho receio. Isso existe, irmãos? Claro que sim. Porém, nós só vamos vencer a vergonha e o medo quando nós colocarmos essa chamada de Deus em prática. Senão, nós nunca vamos vencer o medo. E aí, o que Paulo estabelece como requisito para quem tem um chamado de Deus para ensinar a palavra para a igreja de Jesus? Se a sua vocação é ensinar, você e eu precisamos nos dedicar. Ah, meu Micael, dedicação dá trabalho. Então, mediante essa ideia de que dedicação dá muito trabalho, eu e você não poderemos assumir uma responsabilidade de ensino se nós não quisermos ter trabalho de nos dedicar para aprender e ensinar aos outros. Fica claro isso, irmãos? Amém? O outro texto bíblico é Marcos capítulo 1, 22. Vamos juntos? 1, 2, 3. Maravilhavam-se da sua doutrina, Jesus, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Como que os escribas ensinavam a lei de Deus para as pessoas? Eles sabiam muito, mas não tinham autoridade nem de Deus e nem autoridade na terra, na vivência, na prática da palavra para ensinar as pessoas. Então os escribas, eles sabiam o que era certo, mas faziam o que era... Vamos lá? Sabiam o certo, mas faziam o que era? As pessoas davam crédito ao que eles ensinavam? Não. Então os escribas e os fariseus foram duramente condenados por Jesus por conta disso. Faça o que eu estou ensinando, mas não faça aquilo que eu faço. Isso traz credibilidade ou descredibilidade ao professor, ao ensinador? Descredibilidade. Jesus era diferente, por quê?
Jesus tinha a autoridade de Deus, autoridade espiritual para ensinar. E segundo, Jesus tinha autoridade terrena. Porque quando Jesus falava sobre oração, Jesus era alguém que... Quando Jesus falava, vamos à escola bíblica dominical, estou contextualizando, Jesus era alguém presente, alguém assíduo. Irmãos, não faz sentido nós incentivarmos a igreja a vir para a EBD e nós nunca estarmos presentes. Então, se você e eu, pastor fala, irmão, vem aqui fazer o convite para a EBD do próximo domingo. Aí você vem aqui, irmãos, quero falar da EBD. E às vezes é alguém que na lista de frequência vem de vez em quando, o dia que dá, o domingo que acordou bem. Então, queridos, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre a autoridade tanto de Deus, divina, quanto a autoridade terrena para ensinarmos a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Quem aqui conhece a história da escola bíblica dominical? Quando começou? Por que começou? Poucas pessoas. Vamos aqui, é uma rápida história. Eu não vou ficar aqui bastante tempo. É rapidinho. Olha só. Alguns historiadores colocam que no dia 20/7 de 1780, faz tempo, não faz, irmãos? Faz um tempinho, né? Dia 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, existia um camarada chamado Robert Hicks. Ele era um jornalista, um homem de negócios, e ele era um filântropo, alguém que fazia o bem sem esperar nada em troca. Ele era membro da igreja anglicana, lá na Inglaterra. E o que ele notou? Ele percebeu um monte de crianças jogadas nas ruas. Um monte de crianças. A bandidagem nessa cidade estava gigantesca. E não eram bandidos adultos, eram crianças. Muitas delas órfãs, infelizmente. Morando na rua, fazendo bagunça na rua. E qual que foi a ideia divina, irmãos? Não dá para falar que é uma ideia humana, é uma ideia divina. Que Deus deu para esse irmão nosso. Alfabetizar as crianças, usando a palavra de Deus. Então ele saía nas ruas no domingo de manhã, chamando as crianças para se reunir, e ele as alimentava, porque eram crianças moradoras de rua, ele as alimentava, dava roupas, fazia parte social, e colocava elas sentadas para aprender a ler e escrever, usando a Bíblia. A história nos conta que no dia 3 de novembro de 1783, 3 anos depois, o nosso irmão Robert Hicks publicou no seu jornal que milhares de crianças estavam sendo transformadas. Repito, as crianças não estavam apenas aprendendo a ler e escrever, elas estavam sendo transformadas. Porque nós cremos que a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Quem crê nisso? É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Então ele registrou no seu jornal e publicou a transformação que Deus estava fazendo em milhares de crianças. Se você der um Google, pesquisar, dia 3 de novembro de 1783, é a data oficial, natalícia, do nascimento da escola bíblica dominical em todo o mundo. Agora, alguém pode perguntar assim, irmão Micael, e aqui no nosso país, no Brasil? Um outro irmão em Cristo,
agora não é Robert Reis, é Robert Cayley. Ele era médico e missionário, junto com a sua esposa Sarah. Era um casal de missionários que vieram da Escócia para o Brasil. E realizaram no Brasil a primeira EBD, no dia 19 de agosto de 1855. Então perceba, aproximadamente 102 anos depois que a Escola Bíblica Dominical começou, ela chegou no nosso país. E aí, irmãos, tinham 5 crianças presentes. Na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi realizada essa Escola Bíblica Dominical, que depois de poucos domingos já contava com mais de 30 crianças, e logo começou a abranger toda a igreja ou os irmãos. A nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, sempre coloca a data comemorativa da Escola Bíblica Dominical no Brasil no 3º domingo de setembro. E aqui fica uma dica para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, para você que é secretário da EBD lá na congregação que você congrega. 3º domingo de setembro vai vir escrito na revista. Quem já percebeu isso? Quem já viu? Vem escrito lá: Dia Internacional da Escola Bíblica Dominical. Comente sobre isso. Peça a oportunidade para o seu pastor, 5 minutos, não é meia hora. Pastor, eu posso falar 5 minutos sobre a importância da Escola Bíblica Dominical? Por quê, irmãos? Porque muitos irmãos nunca ouviram falar dessa história. Muitos irmãos não fazem ideia que a Escola Bíblica Dominical começou há tanto tempo e tem sido instrumento de bênção de Deus para a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Amém, queridos? Então essa é uma curta-metragem aí da história da Escola Bíblica Dominical. Aqui no slide anterior está a fotinha do Robert Reis, e no slide posterior a fotinha aí do Robert Cayley. Agora, vamos falar um pouco dos propósitos. Propósito da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, é bom encontrar os irmãos na igreja domingo de manhã? Sim ou não? Sim. Nós estreitamos a nossa comunhão e amizade em Cristo? Sim ou não? Sim. No Micael, o livro de Atos fala, pastor Rubens, que a igreja se reunia todo domingo para adorar a Deus, para cercar a mesa do Senhor. Então é bíblico que a igreja se reúna no domingo para adorar a Deus. É algo bíblico. Agora, irmãos, nós não fazemos isso por fazer. Nós não praticamos a Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus no Brasil, e especificamente nós aqui no campo de Fernandópolis, porque é uma norma da igreja, e se não fizer, o pastor vai chamar a nossa atenção. Não é essa a ideia. A ideia é que a Escola Bíblica Dominical tem um propósito específico. Diga comigo, o propósito central é fornecer um ensino completo. O que é um ensino completo? Português, matemática, geografia? Não, não é isso. O ensino completo, querida igreja, é um ensino que envolve o ser humano como um todo. É por isso que na escola bíblica nós aprendemos sobre doutrina, sim ou não? Nós estamos aprendendo na sala dos adultos um trimestre extremamente doutrinário, gente. Jesus 100% homem, 100% Deus, domingo sem ser, essa semana no outro, quem é o Espírito Santo? Porque tem gente aí que fala que o Espírito Santo é só uma força.
Como é que pode, irmão Micael? Jesus tem natureza divina, tem natureza humana. Esse negócio de trindade, que não são três deuses, é um único Deus, três pessoas, é extremamente doutrinário, profundo na Bíblia, sim ou não? É um trimestre difícil. Quem concorda? Levanta a mão. Ufa, achei que era só eu. Pensei que era só eu que vi desafios nesse trimestre. Graças a Deus que tem mais gente. Irmãos, agora, nós estamos aprofundando o nosso conhecimento bíblico do ponto de vista intelectual, com lições doutrinárias como essa. Porém, na escola bíblica dominical, nós também aprendemos crenças e valores morais em diversas revistas, em diversos trimestres, sim ou não? Por exemplo, nós tivemos o trimestre agora recente de Ruth e Esther, onde nós aprendemos vários princípios com essas mulheres de Deus, princípios para a nossa vida prática, dia a dia da vida de um servo e uma serva de Deus. Então, a escola bíblica não é apenas, querido professor e professora, para nós chegarmos aqui e falar, irmão, isso significa isso, isso significa isso, isso significa isso, isso significa isso, e deu 10, 10 e 15, amém, terminou. Não é apenas um aprendizado intelectual, não é apenas um assunto doutrinário, nós também aprendemos assuntos das nossas crenças diárias, da moralidade, do que é certo, do que é errado, do que fazer, do que não fazer, de como andar na presença de Deus, sim ou não? Outro ponto, comportamentos, porque a Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática. Então, o comportamento de um cristão, em várias lições, ele é trabalhado na escola bíblica dominical. Outro ponto, evangelização. Gente, eu já vi isso. Quem aqui já viu pessoa dizer assim, não convida o visitante para a escola dominical? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi gente falar. Não, irmão, não pode chamar um visitante na escola bíblica, porque a escola bíblica é um dia que o pastor, que o ensinador chama atenção. Nada disso. A escola bíblica também é uma via de evangelização da igreja. O saudoso pastor Antônio Gilberto, que foi um decano, alguém muito importante na nossa história assembleiana, principalmente na escola bíblica dominical, ele dizia assim, na EBD, a igreja ensina enquanto evangeliza, e evangeliza enquanto ensina. Então você pode e deve convidar um não crente, ou até mesmo um novo convertido, para participar da escola bíblica dominical. Eu pergunto e vocês respondem. O que é mais fácil? Trazer um novo convertido para a EBD e ele criar esse hábito de vir todo domingo? Ou trazer um membro que está na igreja há 20 anos e não é aluno da EBD? O que é mais fácil? Irmãos, você vai perceber que uma porcentagem muito grande de alunos assíduos da EBD são pessoas que se converteram e já começaram a frequentar, já iniciaram, porque nós temos a tendência de nos acomodar. E olha só, professor e professora que está aqui, dirigentes, Deus abençoe os senhores pela força, em nome de Jesus. Nós temos que orar muito para alguém que tem 10, 20, 30 anos de igreja, nunca foi na EBD, se tornar um aluno. É uma missão muito difícil, muito difícil. Exige muita oração nossa, muito clamor, muito jejum, e uma aula muito boa para trazer esse crente e convencê-lo da importância desse trabalho. Outro ponto, o amadurecimento cristão. E aí é de suma importância que o novo convertido seja um aluno
da Escola Bíblica Dominical. Eu queria convidar você para ler essa frase comigo. Vamos lá, a partir de cada aluno, no 3. 1, 2, 3. Cada aluno, um crente salvo. Cada salvo, um discípulo bem treinado. Cada discípulo bem treinado, um cristão ativo, diligente e dinâmico. Você pode dizer amém? Amém. Então, essa deve ser a nossa missão, o nosso propósito. Que cada aluno da EBD seja um salvo em Cristo Jesus. Não, Micael, a pessoa está firme, está com Cristo, é um salvo. Agora, que seja um discípulo bem treinado, bem estruturado na palavra. Porque, irmãos, se eu e você formos discípulos de Jesus de verdade, bem treinados e bem ensinados, nós seremos cristãos ativos, diligentes, cuidadosos, dedicados e também dinâmicos. Você pode dizer amém? Amém. Vamos avançar. Olha só, eu vou ler para vocês, porque aqui é uma frase que compreende esses 2 slides. Preste atenção nessa frase. Jesus vivia o que ensinava. Jesus se compadecia das pessoas a quem ensinava. Jesus se indignava com algumas pessoas a quem ensinava. Em suma, ou em resumo, Jesus tinha autoridade pedagógica, porque seu ensino nascia da palavra de Deus. Entrava em sua própria vida, levava a sério a vida e a luta das pessoas a quem ensinava, e era relevante para a situação social em que ele se encontrava. Seu ensino, o ensino de Jesus, não era meramente teórico ou tradicional. Era um ensino íntegro e integral. Era um ensino íntegro e integral, ou seja, para o ser humano por inteiro. Toda a palavra para toda a pessoa. E aqui está o nosso desafio. Aprender com Jesus para nós errarmos menos. Diga assim comigo, por gentileza. Aprender não garante que eu serei um professor perfeito, mas garante que eu errarei menos. Nós vamos errar muito menos e ensinar de uma forma muito melhor, mais profunda, mais verdadeira, mais coesa a palavra de Deus para as pessoas, se nós seguirmos o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Aqui estão alguns pontos e agora eu queria, de forma bem didática, pensar um pouquinho com vocês sobre a dupla via de ensino. Presbítero Carlos, ensinar tem uma via dupla. Por que isso, irmãos? Porque existe a parte espiritual, sim ou não? Dá para ser um ensinador da Bíblia sem orar? Dá para ser um ensinador da Bíblia se eu não nasci de novo? Ó, irmão, vou ensinar a igreja sobre transformação, mas a minha vida nem sei o que Jesus fez. Ó, como assim? A irmã Ellen sempre dá risada quando eu lembro, mas um dia nós ouvimos o irmão dizer assim: eu estou aqui hoje, irmão, estou falando, estou pregando, mas se eu cair morto, nem sei para onde eu vou. Ó, meu Deus, barbaridade, Jesus. Como pode? Estou aqui falando, ensinando, falando de Jesus que salva, que transforma, que liberta, e nem sei se Ele fez na minha vida. Como assim, irmãos? Pode isso, gente?
Então, no quesito espiritual, existem alguns pontos que o ensinador cristão precisa vivenciar. Primeiro deles, novo nascimento. É por isso que Paulo disse que o ensinador cristão não pode ser neófito. E neófito, irmãos, não tem a ver com idade, porque Tito e Timóteo eram obreiros novos. Os próprios apóstolos, quando Jesus chamou, eram novos. Ser neófito é ser novo na fé. Os pastores que estão aqui podem vir falar com maior propriedade do que nós sobre isso. Se você colocar um crente novo convertido, sem estrutura, sem raiz, sem alicerce, para trabalhar, principalmente no ensino, o que vai acontecer com ele? Na maioria das vezes, a pessoa vai enfraquecer, vai desanimar, não vai suportar as lutas, o peso dessa responsabilidade e vai abandonar a fé. Então o apóstolo Paulo diz que não pode ser neófito, precisa ser um cristão estruturado, alicerçado na palavra, nascido de novo. Segunda coisa, tem que ter convicção da salvação e do chamado de Deus. Bom, Micael, eu tenho medo, mas eu creio que Deus me chamou. Quantos acreditam nisso? Querido, você pode ter medo, suas pernas podem tremer, suas mãos podem suar, seus pés podem suar tanto que ao chegar em casa, a sua meia está encharcada. Quem já passou por isso? Nós tivemos um aluno no curso teológico, na disciplina de homilética, que ensina sobre isso. Ele disse assim para mim um dia: quando eu sei que eu vou pregar, obrigado, pastor Luiz, eu tenho problema estomacal o dia inteiro, de tão nervoso que eu fico. São reações do corpo, a gente soa, treme, o coração acelera, e isso, irmãos, esse medo, você vai vencer aos poucos. Diga assim comigo: eu preciso perder o medo, porém, nunca posso perder o temor. Amém? Porque o medo te atrapalha de se colocar diante da igreja e trazer uma aula abençoada, cheia de Deus e da palavra. O medo te atrapalha. Agora, o temor não. O temor, ele nos faz orar, entregar a vida a Deus, ler, aprender, buscar, pesquisar, preparar. O temor nos leva ao êxito. O medo pode nos inibir e nos atrapalhar na hora de ensinar a palavra de Deus. Então, nós precisamos de convicção da nossa salvação e da nossa chamada. E em último ponto eu coloquei a oração, irmãos. Irmão Micael, amanhã nós vamos falar sobre como preparar uma aula de excelência. Irmãos, a escola bíblica dominical é o ensino da Bíblia, sim ou não? E a Bíblia é a palavra do Deus vivo para a humanidade. Como que nós vamos ter uma compreensão plena, maravilhosa, da palavra do Deus vivo, sem ter comunhão com Ele? Não tem jeito. Alguns eruditos dizem assim: a Bíblia é o único livro que todas as vezes que você lê, o autor está presente. Então, fecha os seus olhos, dobra o seu joelho lá na sua casa. Deus, eu vou estudar a tua palavra, eu vou estudar esse assunto da escola bíblica. Abre a minha mente, abre o meu coração. Espírito Santo, traz a iluminação da tua verdade para mim. Por quê? Porque se Deus nos fizer entender, nós vamos conseguir que os irmãos entendam também. Amém, queridos? Em resumo, no crentez, quem sabe aqui o que é o crentez?
Irmão, o crentez é o idioma que só o pessoal que vai na igreja sabe. Você fala assim, ó, o culto foi tremendo. O que o teu parente que não vai na igreja entende? Irmão, Jesus desceu na casa. O parente, o amigo fala, nossa, eles viram Jesus lá na igreja, que coisa legal. Isso aí é o crentez, é o idioma que só o pessoal que vai na igreja sabe. No crentez, isso aqui que eu estou falando, é vida no altar. Se nós não tivermos uma vida no altar, nós não teremos êxito como ensinadores da palavra de Deus. Amém? Fecha esse ponto. A segunda via do ensino é a via humana. Deus vai ler a Bíblia para você? Vai descer um anjo do céu e falar assim, ei, respeita o ponto e a vírgula, vai? Claro que não, irmãos. Isso aí é responsabilidade nossa. Nossa, irmão Micael, eu li uma palavra aqui na Bíblia, opróbrio. O que significa isso? Deus vai te revelar o significado dessa palavra na língua portuguesa? Somos nós que precisamos fazer o quê? Pesquisar, estudar. Então, a via humana do ensino tem a ver com o quê? Com estudo, com leitura. Irmão Micael não gosta de ler de jeito nenhum, Deus me livre, passo nem perto. Queridos, nós que vamos ensinar, precisamos ter o hábito da leitura. Nós precisamos criar esse hábito. Ah, irmão, mas eu leio uma página e fico com sono. Comece lendo uma página. Daqui a pouco você vai estar lendo 2, daqui a pouco você vai estar lendo 3. Toda disciplina que você vai transformar ali num hábito, começa aos poucos e depois vai melhorando. Não, irmão, eu quero começar lendo Salmo 119 de uma vez só. 176 versos de uma vez. Se você não tem costume de ler 10, você não vai ler esse de jeito nenhum. É impossível. Então comece aos poucos, mas crie o hábito de ler. Aí eu coloquei aí também, ó, o estudo da teologia. Tem muitos irmãos que nunca fizeram um curso teológico. E não é obrigação, irmãos. Não é obrigado a ter um diploma, um certificado de curso teológico. Não é. Porém, você precisa pelo menos ser um autodidata. O que é um autodidata? Alguém que estuda em casa. Você pode nunca ter frequentado um curso teológico, mas você tem acesso a bíblias de estudo. Você tem acesso, e hoje em dia com a internet, muito barato e muito fácil, a livros, a conteúdos maravilhosos, e muitas vezes de graça. Hoje não estuda e não lê só quem não quer. Então, irmão Micael, não gosto de frequentar um curso teológico, não quero ir para uma faculdade, não quero vir fazer curso médio de teologia do IBAD que nós temos aqui presencial, não quero. Tudo bem, tranquilo, mas você precisa ao menos ser um autodidata, estudar na sua casa e com regularidade. Não, irmão, estudo assim só o dia que eu vou dar aula. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Outro ponto, a dedicação que nós já falamos. O estudo da revista da EBD. Irmãos, nós que somos professores, toda semana nós temos, não dá para falar que é uma obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, mas nós temos a responsabilidade de dar uma lida no conteúdo da revista, sim ou não? Daqui a pouquinho eu vou falar de erros, mas você já presenciou isso. O professor chega na frente da igreja e diz assim, hoje nós vamos para a aula 8. Aí o irmão fala, hoje, acho que
eu estou perdido, parece que a aula 8 foi semana passada. Aí um irmão fala lá, não, hoje é aula 9. Aí outro diz, não, eu achava que era aula 7. Quem é ou quem são os mais responsáveis de saber que aula que é? Os professores. Irmão Micael, mas não é o meu dia de dar aula. Querido, e se o professor, seu companheiro ou sua companheira ficar doente? E se falecer um ente querido e ele não puder ir na EBD? E aí? Os irmãos vão ficar sem aula? É claro que o dia que é a minha escala e a sua escala, você se dedica um pouco mais. Mas ter ao menos uma leitura, uma compreensão de que lição que é, o que vai ser tratado, nós temos essa responsabilidade. Amém, irmãos? Quantos aqui sabem da existência do livro de apoio ao professor da Escola Bíblica Dominical? Quantos já sabiam que existe esse livro? Glória a Deus, bastante irmãos. Irmãos, existem professores que não sabem que o pastor, o escritor da revista, ele também produz um livro de apoio para os professores. Ah, irmão Micael, eu não vou atrás de livro de apoio não, porque não tem diferença. Engano seu. As revistas, as lições, costumam ter quantas páginas? Mais ou menos 3 páginas. A dos professores que vêm os subsídios, 4, 5 páginas no máximo, não é isso? Aqui no livro, você tem capítulo de 20, 30 páginas sobre a aula do próximo domingo e de cada domingo. Então, muita coisa que fica limitada na revista. Irmãos, por que a revista é limitada? Porque a revista tem uma diagramação, tem uma quantidade de páginas. Você já imaginou se chegar a revista da escola dominical dessa grossura aqui? Quem vai comprar? Quem vai adquirir uma revista desse tamanho? Quem aqui tem a Bíblia de Estudo Pentecostal? Não é assim? Irmão Micael, indica uma aí para mim começar. Bíblia de Estudo Pentecostal. Não é a do pregador pentecostal. Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD, comentada pelo Donald Stamps. É a Bíblia de Estudo de cabeceira do assembleiano. É a de cabeceira. E aí, irmãos, enquanto aqui tem 3, 4 páginas, no livro você tem 20, 30 páginas de conteúdo. Para preparar uma aula de excelência para a igreja do Senhor Jesus. E também existem as videoaulas. Bom, Micael, eu gosto mais da videoaula de um professor que fala mais animado. Você tem lá no YouTube pastores, irmãos nossos assembleianos que tem a videoaula mais animada. Eu gosto mais do professor que vai falando devagar, vai escrevendo o texto. Você tem também, tem inúmeros. Tem aulas de 10, de 20 minutos. Tem aula de 1h30, para quem quiser e tiver o tempo de assistir aulas mais compridas. Então, irmãos, nós só não estaremos preparados se nós não quisermos. Amém? Aí eu vou aqui para o cerne dessa aula, que são os maiores erros. Se alguém tiver dúvida, pergunta, pode levantar a mão e ficar de pé para comentar. Amém? Então, quem quiser aí fazer pergunta, comentário, fica à vontade nesse momento para participar. Primeiro erro que eu não posso cometer, que nós não podemos cometer, como professores, ensinadores da palavra de Deus: achar que nós sabemos tudo. Irmãos, ninguém nunca vai saber tudo. Quem aqui já pregou uma palavra ou já leu um versículo, um texto da Bíblia, e depois alguém leu, alguém pregou, e você falou assim: meu Deus do céu,
Eu nunca tinha visto essas coisas. Quem aqui já aconteceu isso? Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Eu gosto de uma frase que diz assim: esse poço é muito fundo. A minha corda, pastor Rubens, é muito curta. E o meu jarro é muito pequeno. Então eu tenho que tirar um pouquinho por dia. Eu vou ali, pego 100 ml, depois eu pego mais 100, depois eu pego mais 100. E alguém diz: já li muito a Bíblia, não preciso ler mais não. E a hora que lê de novo fala: que fonte inesgotável. Glória a Deus pela sua palavra. Então, irmãos, nós nunca saberemos tudo. Ah, irmão Micael, eu nunca vi um professor chegar e dizer: eu sei tudo. Claro que não. Mas nós precisamos vigiar para com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes podem demonstrar que nós achamos que sabemos de tudo. Quer ver uma evidência de alguém que caiu nessa cilada que é diabólica? Um aluno faz uma pergunta: professor, mas e isso aqui dentro da aula? Gente, eu estou falando com professores e irmãos que inspiram, aspiram nesse chamado, amém? Você já pegou aquele aluno que sempre quer fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, sim ou não? Nesse caso, irmãos, você não precisa e nem deve gastar 20, 30 minutos da aula respondendo uma pergunta sobre um assunto que não tem nada a ver com a aula. Por exemplo, domingo agora, nós falaremos aí dessa questão da dupla natureza de Cristo. Estamos trabalhando esse assunto ao longo desses domingos e vamos falar da natureza humana, de Jesus vivendo a experiência humana. Aí o aluno levanta a mão: professor, mas cadê a Arca da Aliança? Irmão, se é um novo convertido, você vai responder ele com todo carinho, respeito, educação, rapidinho ali, 2 minutos, e vai falar o que para ele? Na próxima aula nós aprofundamos sobre isso, sim ou não? Porque se você estender a corda, você vai terminar a lição no tópico 1 e no ponto 1. Então, não é que nós vamos ser desrespeitosos, mas o professor precisa entender que perguntas e comentários que não têm nada a ver com a aula devem ser respondidos rápidos e fechar aquela janela rápido, porque senão a aula vai embora para outro assunto. Agora, o que acontece muito sobre achar que sabe tudo? Às vezes o aluno faz uma pergunta para mim e eu não sei a resposta. O que eu tenho que fazer, irmãos? Estudar, pesquisar, reconhecer, falar para ele: querido, esse assunto eu ainda não entendo, não tenho domínio, mas eu vou ler a Bíblia, eu vou pesquisar, eu vou ver o que nós cremos sobre isso e trago para você. Quer ver outra evidência de alguém que acha que já sabe tudo? É o segundo erro: não se preparar antecipadamente. Irmãos, pasmem. Quantos aqui sabem que eu estou gravando as aulas lá da EBD? Quantos sabem? O meu objetivo lá não é que o aluno assista e deixe de ir para a aula. Meu objetivo naquelas videoaulas é auxiliar, com a graça de Deus, os professores que estão pesquisando uma videoaula para ter um pouquinho mais de recurso para preparar a sua aula. Vocês sabem quais os dias que as pessoas mais assistem a aula? Sábado depois das 11 da noite. Domingo das 3 às 6 da manhã. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Quem aqui já passou uma noite em claro? Quem já passou? No outro dia, você está apto para quê? Não, Micael, eu vou passar a madrugada lendo a revista, eu vou passar a noite inteira estudando e chegar lá eu vou dar uma aula maravilhosa. Não vai, o seu corpo e o seu cérebro não vai deixar. Ah, irmão, mas eu gosto de levantar de madrugada para orar, para estudar um pouco. Claro, isso é maravilhoso, é bênção do céu, mas não é passar a madrugada inteira estudando porque deixou para estudar de última hora. E infelizmente isso acontece, sim ou não? Se eu não me preparo para ensinar a igreja, eu estou dizendo o que para o noivo da igreja? Eu já sei tudo. Ah não, esse trimestre, não, isso aqui eu já estudei, para que eu vou ler a revista? Eu já sei. Irmãos, vigiemos, tomemos muito cuidado. Eu não estou dizendo que não pode acontecer um imprevisto. Talvez naquela semana você ficou doente, teve um trabalho especial na igreja. Às vezes o pastor te escalou para pregar durante a semana, você estava estudando a mensagem. Às vezes você que é irmã ia dar uma palavra para as irmãs, estava focada naquilo. Isso acontece, amém, irmãos? Mas tem gente que tem o hábito de sempre se preparar de última hora. Isso é muito perigoso. Então, é um erro terrível não se preparar antecipadamente. Terceiro erro, vamos ler junto? 1, 2, 3. Desprezar. Quem aqui já viu isso acontecer? Irmão, a lição hoje é sobre a crucificação de Jesus. Aí a pessoa vai no Adão, vai no Moisés, depois vai no Davi, depois vai no apóstolo Paulo, e depois fala da negação de Pedro, e depois volta no Davi. Aí o irmão está lá com a revista assim, tipo, aí está escrito, nós não íamos falar da crucificação de Jesus? Amanhã o pastor Tempone, com a permissão e a graça de Deus, vai falar com vocês um pouquinho sobre como são desenvolvidos esses assuntos, essas matérias da EBD. Gente, isso não é do nada. A casa publicadora, a editora, trabalha os assuntos antecipadamente. Vocês perceberam que nesse trimestre, uma doutrina está puxando a outra? Quem percebeu isso? Então, domingo agora nós vamos falar do Jesus humano, porque nós já falamos do Jesus divino, já falamos da natureza divina e humana, já falamos como ele é 100% homem, 100% Deus. Agora nós vamos falar da humanidade. Você percebe que os assuntos não estão jogados ao vento. Os assuntos seguem uma ordem, uma cronologia, sim ou não? Agora, como que eu chego aqui para dar uma aula para você sobre Jesus viveu a experiência humana e vou falar de outra coisa? Nós não podemos, irmãos, incorrer nesse erro de desprezar a lição, o assunto daquele dia. Quarto erro, não atentar aos textos bíblicos propostos pela lição. Irmãos, a lição tem um texto áureo, sim ou não? O que é o texto áureo? É o texto de ouro, é o texto central da aula. Tem professor que lê o texto áureo e nunca mais volta no texto áureo. Parece que o texto está ali só por estar. Não, querido. O texto áureo é o centro. E além do texto áureo, a leitura bíblica em classe, que é aquela leitura que a maioria das igrejas fazem que jeito? Participativa, sim ou não? A sala dos irmãos lê um versículo, os jovens lê outro versículo, as irmãs lê outro versículo, e assim por diante. E aí vai da estrutura de cada congregação, de cada igreja.
Então, todo o conteúdo que o comentarista produz está embasado nesse texto bíblico, da leitura bíblica em classe. Irmão Micael, são 10 versículos. O que eu faço? Vai para a sua Bíblia e leia o capítulo inteiro. Ah, irmão, mas isso dá trabalho. Dedicação ao aprendizado e ao ensino da palavra de Deus para os irmãos. Queridos, isso aqui é muito sério, por quê? Como é o nome desse trabalho? E eu estou sendo até redundante e é de propósito. Escola Bíblica, me ajude. Escola Bíblica Dominical. Você sabe que dominical é porque é de domingo. E escola porque é um aprendizado. Mas é escola bíblica. A lição, ela é um apoio maravilhoso, sim ou não? Mas o foco é que os crentes aprendam o que a lição está ensinando sobre a Bíblia. Tem professores que não fazem a citação da Bíblia na aula inteira. Como assim, gente? É escola bíblica. Aqui, para você ter uma noção, se você tiver com a sua revista aí, por exemplo, dos adultos, e a dos jovens trabalha nessa mesma direção, e, irmãos, a título de lembrança, o que nós queremos fazer os irmãos recordarem nesse momento? A Escola Bíblica Dominical do Departamento Infantil, ela está ligada ao currículo, à pedagogia e à didática da liderança do Departamento Infantil, não é isso, Mamara? Por quê, irmãos? Porque uma escola bíblica para crianças é totalmente diferente da nossa, sim ou não? Se eu tivesse aqui falando e vocês fossem todos crianças, se não tivesse aparecido nenhum desenho ali, nenhuma musiquinha, nenhum desenho do Davi, das histórias bíblicas, as crianças estariam prestando atenção? Então é outra didática. É por isso que nós estamos falando com professores e vocacionados para ensinar para adultos, para irmãos, para irmãs, para jovens, para adolescentes. O ensino para a criança exige uma didática diferente. Nós sabemos disso. Agora, se você está com a sua revista aí, dê uma olhada no tópico 1. A experiência humana no ministério de Jesus, na lição 8, que vai ser domingo agora. Os debates com as autoridades religiosas. O que o escritor da lição vai fazer? Ele vai explicar aqui o que está na leitura bíblica em classe do debate de Jesus com as autoridades religiosas. Os tópicos da revista sempre estarão ligados ao texto áureo e à leitura bíblica em classe. Amém, irmãos? Tem professor que nunca percebeu isso. E aí, quer discorrer o tópico sem considerar os textos bíblicos. Então, não esqueça disso. E nunca mais erre nesse ponto. Opa, eu preciso entender o texto áureo e a leitura bíblica. Porque toda a lição vai estar pautada nestes textos da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos avançar. Mais alguns erros. O quinto, vamos ler junto? 1, 2, 3. Não anotar, rabiscar. Você já viu? Às vezes o professor deixa escapar, pastor Rubens, a revista assim, vira de frente. Aí o aluno olha e fala: meu Deus, a revista do meu professor está igual à minha. Quem conhece esses instrumentos aqui? Levanta a mão. Irmão, professor que não tem caneta.
Não, irmão, dou uma lida lá em casa e vou para a aula. Como assim? Não, dou uma lidinha lá em casa, assim, ó. Experiência humana de Jesus, vida social de Jesus. Pronto, estudei a lição. Eita glória. Como assim, irmãos? Você precisa destacar aquilo que é mais importante. Irmão Micael, está dizendo que o segredo para uma aula é um marca-texto? Não. Estou dizendo que o segredo, que nem é segredo, para uma aula excelente, é a preparação. Diga assim comigo: eu vou colher em público aquilo que eu semear no particular. Se você não estudar, se você não orar lá no teu particular, você e Deus, às vezes você e um outro irmão, você e um outro amigo, isso é maravilhoso, mas se você não semear a preparação lá no particular, você não vai colher uma aula maravilhosa em público. Não vai, não tem jeito. Então, irmãos, nós não podemos errar nisso. Às vezes você vê o professor está com a lição lisa, do jeitinho que veio da gráfica. Não tem nada, não tem um escrito, não tem um rabisco, não tem um círculo, ele não está ali com anotação, nem no celular, nem num tablet, nem num caderninho, nem uma pasta, não tem nada. Irmão, mas eu sou muito bom de memória. Será? Sexto erro, não contextualizar o assunto para a vida do aluno. Irmãos, é importante que durante a aula nós contextualizemos o que está sendo ensinado para a vida dos alunos, sim ou não? Por exemplo, domingo agora nós vamos aprender sobre a natureza humana de Jesus. Mas, Micael, por que é tão relevante eu aprender isso? Porque quando eu entendo que Jesus foi homem como eu, sofreu, chorou, sentiu fome, sentiu sede, sentiu angústia, teve ali aquele momento de tristeza extrema no Getsêmani, chorou pela morte do amigo Lázaro. Quando eu entendo que o meu Cristo foi homem como eu creio quando vou orar para que Ele tenha misericórdia de mim e se compadeça das minhas necessidades. Tem crente que não tem coragem de orar para Jesus se compadecer das dores dele. Por quê? Porque ele acredita apenas no Jesus divino. Ele nunca aprendeu que Jesus também sofreu como homem igual nós. Então, irmãos, é importante durante as aulas que nós contextualizemos o ensino para a vida prática dos alunos. Não é que você vai ficar fazendo aplicação durante a lição inteira, e já eu vou falar sobre isso. Escola dominical não é pregação, amém, irmãos? Mas nós temos que explicar para a igreja, para os irmãos, o que aquilo vai servir no dia a dia deles. Senão, não fará sentido. Sétimo erro, quem aqui já viu acontecer? Não terminar a lição. Vou até virar para cá. Ai de mim se não terminar essa aula até 8:55. Irmãos, tomemos cuidado com isso. Às vezes o professor empolga na introdução, e aí ele olha para o relógio e fala: irmão, o relógio está contra nós. E aí a aula termina onde? No tópico 1. Às vezes no tópico 2. Aí, para não ficar daquele jeito mesmo, o que o professor faz? Irmão, vamos ler aqui rapidinho. Amém, terminamos. Acontece isso ou não acontece? E não é, irmãos, não é por mal, é que às vezes nós organizamos ou deixamos de organizar o tempo da aula. O pastor Rubens comentou aqui com os obreiros no CPO na segunda-feira. Às vezes o obreiro se perde tanto no tempo
que a aula nem acontece. Então, amanhã, permitindo Deus, nós vamos aprender um pouquinho mais. Irmão Micael, quanto tempo eu gasto numa introdução? Quanto tempo eu gasto no tópico 1, no tópico 2? Você sabia que tem tópico que você pode ser extremamente rápido e depois investir mais tempo em outro tópico? A lição não é um gesso que você coloca. Não. E nós vamos, se Deus permitir, falar sobre essas dicas para uma aula excelente amanhã. Então, irmãos, nós temos que nos esforçar para terminar a lição. E terminar no horário. Pastor Rubens, a maioria das escolas bíblicas 9 horas no nosso campo. A maioria 9 horas. Geralmente das 9 às 10h15, 10h20. Maline, aqui na sede, 10h20. E 10h15, a secretária, os secretários da EBD passam avisando os professores que falta 5 minutos. Olha aí uma dica para você que é secretário da escola bíblica lá na sua congregação. Está faltando 5 minutos para o horário do término da aula, passe nas salas avisando. Você não precisa interromper o professor, só 5 minutos. Porque, irmãos, às vezes uma sala termina a aula e a outra sala fica 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então nós temos que ser ordeiros também na escola bíblica, até porque eu sei que existe homem que cozinha, graças a Deus, mas na maioria das vezes são as irmãs que tem que ir para casa, vai passar no mercado, sim ou não? Tem muita gente que fala assim, eu não vou na EBD lá porque acaba 11 horas. Como assim? Das 9 às 11? Irmãos, os irmãos que têm experiência na área pedagógica, são professores no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino superior, sabem disso. Quanto tempo é uma aula nas escolas e nas universidades? 45, 50 minutos. Não adianta nós fazermos 1 hora. Olha lá. O presidente Jean está citando que agora é obrigatório ser 50 minutos. E, irmãos, é um tempo hábil, não é pouco tempo, se nós estivermos preparados e soubermos administrar o tempo, amém? Porque senão, nós vamos perder frequência da EBD por conta de horário. Agora, se você, como professor, cumprir o horário, o aluno que está faltoso não terá desculpa para não vir. Amém? 8º erro, repetir lições passadas já ministradas. Ou repetir a abertura, a introdução que outro irmão fez. Isso acontece, sim ou não? Geralmente a liturgia da EBD se faz uma oração, se canta um hino da harpa, sim ou não? Eu já vi gente querendo cantar 3 hinos na EBD, irmão. Aí não vai dar tempo mesmo, gente. Então, faz a oração. Não é, pastor Valmir? 3 hinos da harpa, aí às vezes pega aquele do Abraão lá, 380, irmão, aquele hino é lindo, mas demora 15 minutos, misericórdia, parece os worship agora, que repete 365 vezes a mesma frase, demora. Então, canta-se um louvor, geralmente o secretário ou alguém escalado faz a abertura e a introdução da aula, não é isso? E passa para o professor. Para que é que o professor vai ler tudo de novo que já foi lido? Geralmente o louvor já está ligado com a lição. É o assunto que tem a ver. Às vezes a pessoa vê 3 hinos e acha que é para cantar os 3. Mas é uma opção para
uma opção. Irmão Micael, não sabemos nenhum. Escolha rapidinho outro louvor que tenha a ver com o assunto e cante. Amém, irmãos? Vem mais perto aqui, meu amigo, eu não estou ouvindo o senhor. Isso, perfeito. Os hinos estão sugeridos. Se ninguém dali dos irmãos presentes sabe, escolhe outro rapidinho e louva. Por exemplo, na sede, a gente faz a introdução na Cristo. Aí sim, olha só, irmãos. O cooperador Rafael está apresentando aqui essa situação. Aqui na sede, a sala dos jovens, dos adolescentes, das crianças, participam da abertura da revista dos adultos. Neste caso, é o único caso que eles terão que ir para a sala deles e fazer a abertura lá. Por quê? Porque domingo, enquanto nós vamos estar estudando Jesus viveu a experiência humana, os jovens vão estar estudando autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Então são assuntos diferentes. Aí sim, nesse caso, o professor tem o desafio de chegar lá e ainda fazer a abertura. Ainda tem esse desafio. Mas é o único caso que vai se fazer ali um investimento de minutos na abertura. Nas nossas revistas de adulto, se o pastor te escalou para fazer a abertura, querido, faça a abertura, não queira dar a aula. Você vai atrapalhar o companheiro ou a companheira que vai lecionar depois. Irmão, já vi o camarada que o pastor escala para fazer a introdução demorar 25 minutos. Aí fala assim, agora vamos para a aula. Vamos para a aula. Já teve a aula? Já foi a aula? Não, irmão, mas eu quero fazer aquela introdução. Irmão, não existe aquela introdução. O foco da aula é o conteúdo central da aula. A introdução é só uma abertura. Amém, queridos? Então nós não podemos errar nisso. Às vezes o professor vai lecionar a aula 8, gasta 20 minutos falando da aula 7. Aí não vai dar tempo de você passar a aula 8 mesmo. E é antiético ficar querendo lecionar em cima daquilo que já foi lecionado. Amém, irmãos? É igual pregar depois que o pregador ou a pregadora pregou. Isso não existe. Se já foi pregado, está pregado. Amém? Último slide. Estão cansados? O que vocês acham de eu começar aqui agora, mãe? Contar o que eu fiz hoje? Falar a hora que eu acordei. Isso que eu vou falar para vocês. Pastor Rubens, quantas fitas eu passei lá no meu serviço? Irmãos, eu acordei tal hora. Brinquei disso com o Neemias hoje, hein? O Neemias hoje falou isso. Você já viu isso na EBD, não viu? Faz sentido, gente? 9º erro: falar da vida pessoal ou ficar o tempo todo contando testemunhos, e eu fiz questão de colocar ali entre aspas. Na maioria das vezes não é testemunho, é testemunho. Professor vem, irmão, antes de começar a aula eu quero falar que essa semana vou inventar uma história. Quero falar que essa semana estou cheio de conta para pagar. E essa semana aconteceu isso. E essa semana meu marido, minha esposa, aquilo. Gente, nós não podemos incorrer nesse erro. A escola bíblica dominical é para nós estudarmos a palavra de Deus. Irmão, mas eu preciso desabafar. Liga para o seu pastor.
Olha aí, pastores, perdoe o irmão Micael em nome de Jesus. Pastor Osmar, pastor Leonardo, vai me perdoando em nome de Jesus. Mas você precisa se abrir, desabafar. Marca um gabinete pastoral com o seu pastor. Liga para aquele irmão, para aquela irmã que você tem afinidade. Vai lá tomar uma água gelada, porque hoje nem sei se dá para falar tomar um café. Se alguém te convidar para um café atualmente, irmão, você sabe que ele te ama. Então, queridos, não é na escola bíblica dominical que a gente fica falando da nossa vida pessoal e contando testemunho. Olha o detalhe. Não significa que você está proibido de contar um testemunho que tenha a ver com a lição, com a aula. Olha, irmão Micael, a lição está falando de provisão, e uma vez Deus fez um milagre na minha vida, eu vou contar na aula. Vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Você pega 2, 3 minutos e conta rapidinho o testemunho sobre isso que tem a ver com a aula. O problema, irmãos, é que na maioria das vezes o testemunho não tem nada a ver com a aula. Nada, absolutamente nada. E aí, ao invés de cooperar e colaborar, vai atrapalhar. Amém? 10º erro. Querer pregar na EBD. Irmãos, nós temos que ensinar com convicção e com autoridade a palavra, sim ou não? Sim. Mas ensinar com convicção e com autoridade não é fazer uma pregação. A pregação é mais um discurso em que você e eu falamos, a pessoa vai ouvindo e ela vai esboçando reações conforme ali Deus está falando com ela, e uns são mais animados, outros são mais acanhados, tranquilo. Uma aula exige uma didática diferente de uma pregação, sim ou não? Por exemplo, vocês perceberam que eu já fiz diversas, incontáveis vezes, perguntas aqui hoje? Isso é o método, os pedagogos falam, método aristotélico de ensino, onde você faz a pergunta e o aluno responde. Por quê, irmãos? Porque em uma aula eu não quero só que você ouça, eu quero que você pense. Obrigado, Luiz. Então, na escola bíblica dominical, você precisa dar liberdade para os alunos fazerem perguntas. Precisa abrir o espaço para o aluno questionar. Não é uma pregação. Às vezes o professor, e abra a tua lição hoje, ô glória. E nós vamos aqui no tópico 1, e levanta a mão e já dá um glória. Dali a pouco o professor está correndo no meio dos irmãos. Falando em línguas estranhas. Irmãos, existem assuntos bíblicos que o nosso coração enche de gozo, sim ou não? Você está ali dando aula, não é assim, pastor? Você está ali dando aula, você fica arrepiado. Você fala, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. E no final, pode-se orar, pode-se ter um momento ali de efusão, de fervor. Pode acontecer. Mas não é uma aula inteira assim. Não é dedicar a aula a uma pregação. 11º erro. Não respeitar os outros professores. E eu só vou ler, porque o pastor Tempone vai comentar um negócio tremendo sobre isso amanhã. O professor só vai quando está escalado para lecionar. Pode isso, irmãos? E o 12º erro é o professor chegar atrasado. Não é uma regra, porque eu não sou pastor, mas uma deixa para os senhores que trabalham no ministério pastoral, que são secretários da EBD, que também devem chegar antecipadamente. O professor atrasou, sem aviso prévio e sem uma boa justificativa, a aula dele está cancelada.
outro professor já assume. Não existe, irmãos, não existe. 9, 9:05, 9:10, 9:15, e a classe está lá esperando o professor chegar para a escola bíblica dominical 9 horas. Não existe. Ah, meu Micael ficou doente, ligou, avisou, aí passou mal, teve que correr para o trabalho porque está de plantão. São situações justificáveis. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Tanto a nós que já trabalhamos nesse tão nobre chamado, quanto você que está aqui hoje, apesar de não ser professor e professora, mas o seu coração arde de desejo de aprender, que o Espírito Santo capacite a cada um de nós, que a graça de Deus nos envolva e que a palavra de Deus gere transformação e impacto na minha vida, na sua vida e na vida dos irmãos que nos ouvem. Amém? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. A minha experiência profunda na escola, superintendente na escola bíblica, lá está dando conta. E lá tinha o professor, o advogado, e a gente falou que ele colocava a escola bíblica com uma tese. Uma tese. E nem lia a revista, já. Entendi. Aí não teve jeito, aí teve que pegar ele. Vinha com algum assunto e não trabalhava a lição. Ele era advogado e queria fazer isso. Outra coisa que eu quero perguntar é o seguinte: você falou do missionário com as crianças. Sim. Na verdade, ele era bastante com as crianças, só que não falou na igreja dele. Assim. Ah, legal. Legal. Irmãos, o pastor Juruna colocou 2 situações aqui e eu encerro. A primeira, um professor em outra cidade que ele cooperou, era uma pessoa formada academicamente, vinha para a aula e trabalhava uma tese na aula. Desprezava a revista, desprezava o assunto bíblico. Irmãos, não pode acontecer. Aí, infelizmente, precisa de uma intervenção do superintendente, do secretário, do pastor local, de orientar. Orientou, não resolveu, infelizmente, é uma situação que precisa ser trocado esse professor. E a segunda questão que o pastor Juruna citou é a respeito dos missionários que começaram o trabalho da escola bíblica dominical. O Robert Reis e aqui no Brasil, Robert Cayley e Sarah Cayley, sua esposa. Eles eram da igreja evangélica congregacional, que não tem nada a ver com a congregação cristã no Brasil, nada a ver, que nasceu agora por volta de 1909, mesmo período ali das Assembleias de Deus. A igreja congregacional é uma igreja lá da Inglaterra, que quase não existe mais no Brasil. Ela praticamente se dissipou aqui no nosso país. Na Europa ainda tem em uma escala muito pequena, mas a igreja desses fundadores da escola bíblica dominical era a igreja evangélica congregacional. Por que tinha esse nome? Porque eles acreditavam nisso que nós também acreditamos, que os crentes devem congregar para aprender e para adorar a Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Caiu uma caneta aí? Obrigado, pessoal. Acho que é melhor para amanhã. Eu posso fazer uma? Sim. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta da pergunta dos nós. Aquele professor que não usa tese, mas ele pega a própria lição, ele faz um resumo no caso, da lição toda, do tópico 1, tópico 2, tópico 3. Aí ele chega na aula e não lê a revista. Ele fala da aula, mas só o resumo que ele montou. Sim. Nesse caso. Então, boa pergunta. Porque não lê. Boa pergunta, irmãos, que o pastor Rubens colocou aqui. Quantos gostam de ler a revista quando vai lecionar? Quantos não têm o hábito de ir lendo? Olha só, não é uma regra.
Não é obrigatório fazer a leitura da revista durante a aula. Não é obrigatório. Se você trabalha lendo a revista, você pode ler. Mas a aula não se resume a ler a revista. Amém? Não é só ler a revista e ir embora. Precisa explicar, precisa interpretar. Não é só ler. Ah, mas Micael, eu consigo explicar melhor e ganho tempo não lendo a lição. Eu prefiro não ler. Você pode não ler, porém é importante que você siga o cronograma da lição, porque senão os irmãos vão ficar perdidos. Às vezes você não explica para o aluno que você está no tópico 2 e ele está lá, uai mãe, onde que o professor está? O professor está doido. Então, irmãos, você pode não ler a revista, porém fale para a turma. Turma, vamos para o tópico 1? Aí você explica. Irmãos, aqui no tópico 2, no subponto 3, fala sobre isso. Aí os irmãos vão conseguir acompanhar o seu raciocínio. Amém? Ficamos de pé, irmãos. Amém. Expressão dos irmãos. Todos assinaram a lista? Amém. Só uma atenção. Procure que o prefeito Israel, para que assine a lista. Eu quero agradecer mais uma vez a todos. Leis. Pausa ali para mim, por favor. Eu estou vendo aqui o prefeito João José.